Olá, meu estoico moderno, seja muito bem-vindo ao Controle Estoico e vamos a mais uma reflexão diária. E hoje, dia 25 de fevereiro, espero que você tenha acordado bem, espero que o teu dia tenha sido bom. E hoje nós vamos ler a reflexão cujo título é A Fumaça e a Poeira do Mito. E hoje é uma reflexão de Marco Aurélio, que está lá no Meditações. Lembrando que nós estamos lendo o livro diário estoico e todos os dias, às 6h45, nós temos uma meditação nova para você. Marco Aurélio diz o seguinte: mantém uma lista mental daqueles que arderam com cólera e ressentimento por um motivo qualquer, ou mesmo os mais renomados por sucesso, infortúnio, más ações ou qualquer distinção especial. Então pergunta a ti mesmo: o que restou de tudo isso? Fumaça e poeira, os ingredientes de um simples mito tentando ser lenda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo, porque hoje nós vamos comentar o quão profunda é essa reflexão do Marco Aurélio. Esse trecho é um exemplo clássico do que a filosofia, ou do que os gregos chamam de memento mori, que é lembra-te que morrerás, e da meditação sobre a impermanência, que no grego a gente chama de metabolê. Então nós temos um primeiro ponto que é fumaça e poeira, tefra kai capnus. Então Marco Aurélio frequentemente usa as palavras cinzas e fumaça para descrever a glória póstuma. Olha só que interessante. E aqui a gente tem um contexto da época, né? Um contexto físico da época, que a gente tinha na cremação romana, o corpo vira cinza e a fumaça sobe e desaparece. O interessante é que esses dias mesmo eu estava vendo, rolando ali o feed do Instagram, dos Reels, e apareceu um vídeo que era para ser cômico, né? Uma urna, né? E alguém dizia assim: essa daqui é sei lá, minha mãe, foi cremada, agora eu vou jogar ela no rio, que era o desejo dela. E abre ali a urna, né? E começa a derramar e cai bastante cinzas, né? Muitas cinzas mesmo. Aí os comentários são os mais engraçados e cômicos possíveis, né? Então a gente tinha no contexto romano a cremação, né? A gente tem nos livros clássicos, Ilíada, Odisseia, sempre o rito funerário é um rito em que o morto ele é colocado diante de uma pira, né? E o seu corpo é consumido pelo fogo. E as suas cinzas sobem. Né? As suas cinzas sobem. Né? Então, é muito bonito esse rito funerário. Muito bonito mesmo. E o Marco Aurélio, portanto, ele traz esse contexto, né? Que a gente tem a fumaça representa a fama, né? Kleos. E ela parece grande e visível por um momento, mas é insubstancial e se dispersa rapidamente no ar. Então, não sei se você já viu alguma coisa pegando fogo. Não sei se você já viu uma fumaça. Talvez você já tenha visto isso. Então, ela está aqui queimando, mas daqui a pouco ela some. Ela é vista, às vezes até de longe, dependendo do tamanho, e de repente ela simplesmente desaparece. Ela simplesmente some. Assim é a fama. Ela é grande e visível por um momento, mas ela não tem substância. Ela se dispersa rapidamente no ar. E depois nós temos a poeira, que representa o corpo físico. O estoico olha para essas substâncias
para lembrar que a matéria é reciclável e a memória é falha. A memória é falha. Então, nós temos esses pontos aqui sendo trabalhados nesse contexto. E a nossa reflexão diz o seguinte: nos seus escritos, Marco Aurélio mostra constantemente como os imperadores que vieram antes dele mal eram lembrados apenas alguns anos depois. Olha que interessante. Olha que interessante. Recentemente eu estava lendo a Bíblia e tem a história de José do Egito. Não sei se você conhece essa história de José do Egito. E José do Egito, ele interpreta um sonho que o governador do Egito teve, né, que o faraó, né, o rei, o imperador ali do Egito teve, e ele interpreta o sonho. Né? O faraó sonha com 2 vacas, uma vaca gorda, uma vaca magra, 7 vacas, e aí o José tem uma revelação lá de Deus, interpreta o sonho de faraó, e o faraó concede a José, portanto, a administração de todo o Egito. E José consegue, a partir disso, administrar bem o Egito nos tempos de vacas gordas e nos tempos de vacas magras. Né? E José torna o Egito, né, uma nação riquíssima, próspera, segundo o relato bíblico. E é interessante que depois, um pouco depois, José morre e 2 gerações para frente, um rei, um imperador novo no Egito nasce. E ele não conhecia os feitos de José. Olha só que interessante. Ele não conhecia os feitos de José. Então, uma geração depois, 2 gerações depois, e a fama de José não era conhecida. Depois você, se você não for cristão nem nada disso, mas depois leia esse relato bíblico. É muito interessante essa história de José. Interessantíssima, porque a gente percebe que ali a fama vai pro saco. A fama não é nada. Para Marco Aurélio, isso era um aviso de que, por mais que ele tenha conquistado, por mais que tenha imposto sua vontade ao mundo, era como se construísse um castelo na areia, fadado a ser logo apagado pelos ventos do tempo. O mesmo pode ser dito daqueles impulsionados às alturas do ódio, da raiva, da obsessão ou do perfeccionismo. Aqui que é o ponto. Marco Aurélio gostava de mostrar que Alexandre, o Grande, um dos homens mais apaixonados e ambiciosos que já existiram, foi enterrado no mesmo solo que seu condutor de mulas. Finalmente, todos nós vamos morrer e ser pouco a pouco esquecidos. Deveríamos gozar desse breve tempo que temos na Terra e não ser escravizados por emoções que nos deixam infelizes e satisfeitos. Então aqui a gente tem essa comparação entre Alexandre o Grande e o seu muleiro. Que aqui é um topos, né? Um lugar comum na literatura cínica e estoica. Por exemplo, a gente tem Diógenes, o cínico, supostamente procurava os ossos do pai de Alexandre numa pilha de ossos e dizia não conseguir distingui-lo dos ossos de um escravo. Então a gente tem essa anedota filosófica. E Diógenes era maravilhoso, né? Depois você tiver interesse, lê ali os escritos do Diógenes, ele dá vários tapas na cara. Então a morte retira toda e qualquer distinção social, qualquer máscara que a gente possa usar na vida, no palco. Para o estoico, na hora que a gente vai lá pro buraco, 7 palmos,
É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Marco Aurélio era obcecado pela vastidão do tempo. Então ele frequentemente pedia para olhar para o abismo do tempo através de você. E o infinito à sua frente. E aí a vida humana, mesmo a mais longa, mesmo a mais famosa, é um ponto breve no instante da historicidade humana. A raiva e o ressentimento, além da vingança, perdem um sentido quando vistos sob a perspectiva da eternidade. Por que odiar alguém por 50 anos, se ambos serão poeira em breve? Por quê? E aqui, para não me estender muito, é muito interessante porque ele faz uma lista. E aqui eu gostaria que você fizesse esse exercício. Marco Aurélio sugere o exercício de recordar pessoas do passado que viveram intensamente, seja pela cólera, pelo ressentimento, pelo sucesso estrondoso, pelas suas más ações ou por qualquer distinção especial. Ele tinha isso daqui, ó. Ele tinha uma lista. Deixa eu fazer uma lista aqui. Deixa eu escolher pessoas que agiram com cólera, que agiram com ressentimento. E se pergunte, o que restou disso tudo? Eu tenho algumas pessoas que eu sempre tento lembrar. E é muito importante para poder a gente não cair nos mesmos erros. Faça essa lista mental, faça esse exercício hoje. Escolha pessoas que de repente você até admirava, mas teve uma atitude passional, teve uma atitude impulsiva. Faça essa lista. Pergunta, bom, o que restou disso? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque todos os dias nós temos uma reflexão nova sobre a filosofia estoica para te ajudar a construir uma vida mais tranquila, para te ajudar na tranquilidade da alma. Beijinhos e até amanhã.